No ar, o vídeo mais relevante da sua semana. Os fatos relevantes publicados pelos fundos imobiliários com mais de 10 mil cotistas entre o dia 6 e o dia 10 de julho de 2020. Uma semana que não teve assim tantos fatos relevantes como na semana passada, mas que mostra o quanto esse mercado está aquecido. E tem destaques também. No final tem destaques bem interessantes para a gente comentar. Vamos aos fatos relevantes? Primeiro condensei aqui, ó. Abre e fecha de shopping, né? É incrível como toda semana as cidades estão tentando, né? Os prefeitos estão tentando colocar as coisas de volta ao normal, mas não tem sido fácil. Então, no dia 6 de julho, o HGBS anunciou o fechamento do Tivoli e a abertura do Floripa Shopping. Tivoli fica no interior de São Paulo e Floripa Shopping, como diz o nome, lá em Florianópolis. Depois o Malls, no dia 7 de julho, anunciou o fechamento do Boulevard Shopping Feira, que é Feira de Santana, e o XP Malls, no dia 7/7, anunciou o fechamento do Catarina Fashion Outlet, que é interior de São Paulo, bem outra região, totalmente diferente do Tivoli, é até perto da capital, e foi fechado lá também. Então, reabertura mesmo, só o Floripa, que já tinha reaberto, depois fechou de novo, agora reabriu. Os demais, todos fechamentos. Vamos seguir que tem mais fato relevante. Agora, então, esses eu condensei, né, dia 6 e dia 7. Depois, no dia 8 de julho, o BTG Logística, o BTLG11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou um compromisso de compra de 3 ativos por 338 milhões, que serão pagos da seguinte maneira: 247 milhões e meio agora à vista e 90 milhões e meio em 12 meses. Depois, né, ao final de 12 meses, daqui a um ano, portanto. E aí o fundo começa a receber o aluguel já a partir dessa primeira parcela que é bem maior, né? Pagou os 247 milhões e meio, recebe a posse do imóvel e já começa a receber a integralidade dos aluguéis. E aí olha que interessante, aqui tem um detalhe para a gente entender melhor um tema importante. O cap rate da operação é de 8,71%. Agora, o rendimento esperado no primeiro ano é de 11,9%. Por que isso aí? Então, entre parênteses aí, não está no fato relevante, tá? Sou eu te explicando esse detalhe, que é a questão da alavancagem financeira que tanto se fala. Quando dá certo, a alavancagem é uma maravilha, ela gera valor para o fundo, gera valor para o cotista, gera crescimento. Por que que o cap da operação, o cap rate é 8,7, mas no primeiro ano vai gerar mais, vai gerar 11,9? Bom, por saber que o cap é de 8,71 sobre 338 milhões, eu consigo chegar a esse valor do aluguel, certo? Que é de 29.439.800. Aí eu divido ele por 247,5, que é o que vai ser desembolsado nos primeiros 12 meses. Então, a divisão disso dá os 11,9. Depois de 12 meses, quando complementar aqueles 90,5, aí volta ao cap que é o, digamos assim, o correto do valor cheio, que é 8,7. Agora, se eu te pago 247,5 e começo a receber 100% do aluguel de um imóvel que eu deveria ter pago 338, eu estou alavancando. Eu só paguei uma parte, ainda que a maior parte, e já estou recebendo o total da locação. Isso é um exemplo prático da alavancagem financeira que pode ser praticada pelos fundos. Não é tomar dinheiro emprestado, porque isso é expressamente proibido pela instrução CVM 472, mas é, nesse caso, fazer uma compra a prazo. E aí ela leva a uma pequena alavancagem. Perceba que é uma pequena alavancagem. Legal, interessante da gente entender isso, né? Por isso que esse fato, fazer os fatos relevantes é sempre legal, porque o que tem de oportunidade da gente aprender com a prática, com os fatos mesmo, né, é uma enormidade. Vamos seguir. Dia 8 de julho, o Iridium Recebíveis Imobiliários, o IRDM11, anunciou a 7ª emissão de cotas. Destaque dessa semana é a emissão de cotas, a gente vai ver várias. Iridium vai fazer a 7ª emissão de cotas, é uma 476, valor total de R$ 341.852.697. Vai ter direito de preferência,
na proporção de 44,32%. Então, bastante, quase dobrando o tamanho do fundo, né? Mais sobras e mais um adicional. Então, quem exercer o direito de preferência vai ter direito a sobras. Se exercer as sobras, também tem direito a um montante adicional, se sobrar depois disso tudo. Não pode negociar os direitos, certo? Ou você exerce ou não exerce. O valor por cota vai ser de R$ 96,79. Esse já é o valor final. Você está habituado a eu falar, o valor é tanto, mais as taxas, e aí no total chega a tanto. R$ 96,79 já é o valor final, mas aí já estão embutidas, incluídas as taxas, no valor de R$ 2,76, tá? Direito vai ser convertido em recibo, você já está ficando habituado com essa frase. O direito vai ser convertido em recibo de subscrição, que não vai poder negociar até que ele se torne cota efetivamente. E vai ter direito ao rendimento pro rata referente ao investimento temporário. Eu vou explicar rapidamente, mas quem acompanha toda semana os fatos relevantes já entendeu isso. Tem uma nova emissão, entrou aqueles 300 e tantos milhões de reais. Evidente que a destinação desse recurso é comprar mais ativos de acordo com a política de investimento do fundo. Mas eles não vão ser comprados imediatamente. Então, num primeiro momento, o dinheiro vai para uma aplicação financeira. O que vai ser o rendimento pro rata desses recibos? O lucro da aplicação financeira, certo? Agora, o recibo, que você vai perceber, você vai ter uma espécie de cota na sua posição, mas com um código diferente. Ao invés de ser final 11, vai ser final 13 ou qualquer outro número, tá? E o dia que aquilo se tornar 11, aí é tudo igual, é cota com os mesmos direitos e recebe o rendimento igualzinho. Enquanto tiver um código diferente de 11, e já sendo recibo, vai ter direito só essa parte correspondente à aplicação financeira destes recursos que entraram com essa nova emissão. Continuando. Também no dia 8 de julho, o CSHG Logística, o HGLG11, anunciou que definiu a data base para o recebimento do direito de preferência da sexta emissão de cotas do fundo. Então, isso também é legal, uma oportunidade da gente entender que é o seguinte, essa questão de direito de preferência é mais ou menos que nem o rendimento ou a amortização. Quem tem direito a receber esse direito de preferência, que é considerado também um provento? Lembra no rendimento não tem lá a data base? Ó, quem for cotista no fundo no dia tal, que geralmente é o primeiro dia útil do mês, vai receber os rendimentos no dia tal, que geralmente é o dia 15 do mês, né? O direito de preferência é a mesma coisa. Quem é cotista vai ter direito de subscrever novas cotas, mas quando? Qual é a data base para definir quais são os cotistas do fundo que terão esses direitos de preferência? Tem que ter um dia, tem que ter uma data. E aí o fato relevante do HGLG é dizendo que foi definida esta data e que é dia 8 de julho. Então, se você neste dia era cotista do fundo, você terá direito aos direitos de preferência. No dia 10 de julho, o TG Ativo Real, que é o TEGAR 11, anunciou oitava emissão de cotas, mais uma emissão. E essa não vai ser uma 476, essa vai ser uma 400, então ela é uma pública propriamente dita, qualquer um pode subscrever, qualquer investidor comum, não precisa ser qualificado, nem profissional, nada disso, tá? Valor total, 300 milhões de reais, vai ter direito de preferência para quem já é cotista, na razão de 70,82%. Você já está quase dobrando o tamanho do fundo aí. Mais sobras e mais adicional. Os direitos poderão ser cedidos a terceiro, não está claro no fato relevante se pode ser negociado. Pela minha experiência, se pudesse ser negociado, estaria escrito lá. Provavelmente essa sessão é só via escriturador, tá? Mas isso é o que eu acho, não está claro no fato relevante. Valor por cota é de R$ 122,23, mais uma taxa que não está expressa exatamente em X reais, mas sim em 4,72%. Então, sobre esse 122,23. E isso é a taxa de distribuição. Se sobrar, então, porque quando você vai ler o fato relevante inteiro, você percebe lá que tem uma colocação mínima, uma colocação de um valor cheio, um possível lote adicional, aquela coisa toda. E aí o administrador está estimando que vai
precisar de 4,72% do valor das novas cotas para arcar com todos os custos da oferta. Mas e se não precisar de tudo isso? E se a colocação for parcial e não tiver todo o custo que ele está estimando? O que acontece? Então já está dito neste fato relevante aqui, ó. Se sobrar, ou seja, eventual excedente, será incorporado ao patrimônio do fundo. E o que é legal desse fato relevante, que vai ser mais uma oportunidade da gente aprender, é o detalhamento, e eu acho que isso é uma dúvida de muita gente, ó. O que está incluído nessa tal taxa de distribuição? Então eles colocaram isso em detalhes no fato relevante. Ó. O que tem lá? Esse dinheiro vai ser utilizado para quê? Pagar comissão de coordenação, comissão de distribuição, e aí eu posso te dizer que esses itens A e B já vão ficar com 70% de todos esses custos. Depois, honorário do advogado externo contratado para atuar no âmbito da oferta, taxa de registro da oferta na CVM e na Ambima, taxa de liquidação lá na B3, custo com a publicação de anúncios e avisos no âmbito da oferta, custo com registros em cartório de registro de títulos e de documentos competentes e outros custos relacionados à oferta. Claro que o item H deixa a margem para, né, tem mais coisa que a gente não sabe o que é, mas pode ter certeza que a imensa maioria é o que está relacionado entre A e F, sendo que A e B são os dois principais custos de uma oferta. Eu achei bem legal eles detalharem isso, e é sempre aprendizado. Para a cabeça do professor é aprender, 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 e nada melhor do que com o dia a dia, com os exemplos reais. Outro fato relevante. Dia 10 de julho, o RBR Rendimentos High Grade, o RBRR11, que é administrado pelo BTG e gerido pela RBR, anunciou, adivinha o quê? Mais uma emissão de cotas, quinta emissão de cotas do RBRR11. Essa é uma 476, então só para profissionais, valor de 150 milhões de reais, vai ter direito de preferência na ordem de 22,12%, né, na proporção. Quem exercer tem direito a sobras e ainda tem direito a adicional. Os direitos só podem ser cedidos via escriturador. Valor por cota, R$ 97,67. E aí, eles detalharam isso, ó. Por que é R$ 97,67? Porque é o valor patrimonial do fundo na data que foi decidida a nova emissão. Então eles mostraram qual foi o critério para chegar no valor. Os custos, tem custo? Tem, R$ 3,10 por cota, mas vai ser arcado pelo fundo, não vai ser repassado ao cotista, como acontece muitas vezes. Direitos exercidos serão convertidos em recibos de subscrição, não negociáveis até autorização e terão direito a rendimentos pro rata. Arthur, você esqueceu de copiar aquele restinho da frase? Não, não esqueci. Não estava no fato relevante. Então, muito provavelmente é a mesma coisa, mas não estava lá. Tá? Então, eles se limitaram a dizer que vai ter direito ao rendimento pro rata. Pro rata em si, pro rata... Agora esqueci, pro rata diem, pro rata... Acho que é diem, né? Pro rata, assim, eu vou alugar um imóvel por 2 anos e meio, tá? Um imóvel residencial, e vai ser X mil reais por mês. Mas no primeiro mês, eu entrei nesse imóvel no dia 22. Bom, então eu vou pagar pro rata diem aquele primeiro mês, ou seja, só 8 dias. Mas pro rata significa proporcional, isso é o lance. Pro rata em si é proporcional. Proporcional a quê? Nos outros fatos relevantes está bem detalhado, proporcional ao rendimento dos investimentos do valor da oferta. É muito provável que seja a mesma coisa aí, mas não estava escrito lá no fato relevante. E aí, advogado é advogado. Se não está escrito, a gente não vai afirmar. Eu tenho esse defeito, eu sou advogado, apesar de não exercer. Dia 10 de julho, o Capitânia Securities 2, o CPTS11, que é administrado pelo BTG e gerido pela Capitânia, mais uma vez, ó, anunciou a 7ª emissão de cotas, mais uma emissão de cotas. Isso é mercado aquecido, isso é administrador e gestor acreditando no crescimento do mercado. Bom, 7ª emissão de cotas agora do Capitânia, vai ser uma 476, então só para profissional, valor de 120 milhões. Vai ter direito de preferência. Em que proporção? Não sei, não encontrei essa informação no fato relevante. Não sei se ainda não definiram ou se esqueceram de colocar lá. Não tá lá, não encontrei, eu pelo menos não encontrei essa informação.
Também vai ter direito a sobras e adicional. Os direitos só podem ser cedidos via escriturador. Valor por cota é R$ 93,96. Tem taxa, mas já está incluída, né? R$ 3,36 por cota. Os custos serão arcados pelo fundo no valor 3,10 por cota. Me dá um minutinho só para conferir uma coisa aqui, ó. Ó, o copiar e colar, ó. Esse negócio de custos arcados pelo fundo, isso diz respeito àquela emissão do RBRR11, tá? No caso aqui do Capitânia, vamos esquecer essa parte aqui, ó. Custos serão arcados pelo fundo. Não. As taxas são de R$ 3,36 e já estão incluídas nesse valor de R$ 93,96, tá? Esquece a frase embaixo aqui. Eventual excedente será incorporado ao patrimônio do fundo, já te expliquei isso. Direito vai ser convertido em recibo, que não é negociável até que vire cota, e terão direito ao rendimento pro rata referente aos investimentos temporários. Então aqui aquela frase que já está virando praxe estava por completo neste fato relevante. O que eu não encontrei no fato relevante, que eu acho importante, é qual a proporção do direito de preferência, e me perdoem pelo erro de ter trazido uma informação que era de outro fato relevante aqui. Eram esses, então, os fatos relevantes da semana. Agora tem destaques interessantes. Como eu disse, fatos relevantes não foram tantos, ainda assim teve bastante coisa que a gente pôde discutir e aprender, e o destaque de fato relevante foi o número de novas ofertas, o que é ótimo. Espero que sejam todas bem-sucedidas, mercado crescendo, né? Agora, destaques da semana, algumas coisas também bem importantes. Primeiro, a B3 divulgou, pelo ofício circular que ela soltou no dia 9 de julho, a alteração da metodologia do IFIX, também do índice de BDRs e do índice de carbono eficiente. Talvez índices que você nem sabia que existiam, né? Mas o que nos importa no âmbito aqui do nosso programa de fatos relevantes é o IFIX, o índice de fundos imobiliários. Que alterações são essas? Vamos ver? Dizem respeito aos critérios de inclusão, que eu costumo chamar também de critério de admissibilidade, como era, aliás, como é, porque ainda está vigente. Para entrar no IFIX, tinha que estar entre os 99% de índice de negociabilidade, já te explico isso com um detalhezinho, mas é muito fácil de entender, e tinha que ter tido 60% apenas de presença em pregões. E agora, como que vai ser a partir de agosto, do dia 8 de setembro de 2020? Vai ter que estar entre os 95% do índice de negociabilidade, subiu um pouquinho a régua, ficou mais exigente, e vai ter que ter tido presença em 95% dos pregões. Isso aí sobe muito mais essa régua da liquidez. Então, qual a intenção é que provavelmente vai acontecer? Aquela crítica que a gente faz, o IFIX ele é irreplicável, provavelmente ele vai agora passar a ser replicável por um ETF, né, por um fundo de índice, quando a regulamentação estiver toda certa. Essa história do índice de negociabilidade que eu falei que ia te explicar é o seguinte: é a maneira da B3 calcular a liquidez dos fundos imobiliários, das ações, ela calcula isso para tudo. O que ela faz? Tem uma fórmula lá complicada, eu posso até trazer nos destaques de um próximo fato relevante, para te mostrar como é essa fórmula, ainda mais o pessoal mais quant aí vai gostar de ver. Mas basicamente o que se calcula com a fórmula é a liquidez, é o volume e o número de negócios de um ativo, tá? Então, todos os dias, a B3 calcula o índice de negociabilidade de todos os ativos lá, de todos os fundos imobiliários, todas as ações e tal. Mas vamos focar nos fundos imobiliários. Ela calcula aquilo todos os dias de todos os fundos. Evidentemente que a soma de todos eles é 100%. E aí tem o critério do IFIX. Qual que era o critério do IFIX? Quando chegar no 99, passa a régua, dali para cima entrou todo mundo. Então é o que eu chamo de coração de mãe. Pô, 99% vai chegar. Ordena de maneira decrescente, certo? Maior índice de negociabilidade primeiro, para o menor e tal, até que a soma de todos eles vai dar 100%. Hoje, sobe um pouquinho, chegou nos 99%, todo mundo entra para o IFIX. Segundo critério é ver se teve presença em pelo menos 60% dos pregões, o que é pouco. Como que vai ficar? Opa, agora sobe, quando bater 95%, os 5 que faltavam até 100 estão fora, esses não vão entrar. E dos 95%, ainda vai ver se teve presença em 95% dos pregões. Então isso vai reduzir consideravelmente o número de fundos no IFIX, não dá para dizer quanto,
E você já pôde entender que o IFIX não é um índice que tem um número definido. Como é lá o da XP que tem 40, se não me engano, da Suno que tem 30, o do Banco Inter que a gente falou outro dia, que está com um número definido. O IFIX não. Quantos fundos vai ter lá dentro? Quantos forem necessários para chegar nos 95% de índice de negociabilidade, certo? Parece uma redução pequena, mas não é não. Provavelmente vai enxugar bem o índice e vamos torcer para que ele se torne replicável, para que então a gente veja também estratégias passivas baseadas no IFIX. Mas teve mais destaque, não foi só isso não. Olha que legal, ó. Pô, fiquei bem contente de ver isso e fico mais contente ainda de divulgar. 2 casas diferentes anunciaram sites novos, remodelados, dedicados aos seus fundos imobiliários. Credit Suisse, né, CSHG, remodelou todo o site deles, que já era bem completo, agora ficou mais completo, mais fácil de utilizar. Entre lá, ó, imobiliario.cshg.com.br, e o Pátria, que já tinha site também, mas eles mudaram inclusive o domínio. Em vez de Pátria, como era antes, é o PATC11, que é o código de negociação do Pátria de FIIs corporativos, até pelo código apelidado de Patricinha, certo? Também um site todo novo, remodelado, e não é só estética, né? Tem mais informação e tem mais facilidade de acesso. Então, parabéns às 2 casas, quanto mais informação melhor, e como eu sempre falo, os outros tipos de fundo, né, o resto da indústria, com todo respeito, não é resto assim, os outros tipos de fundo de investimento têm muito a aprender com os fundos imobiliários nesse ponto de comunicação com o investidor, de transparência, de governança corporativa. Para a gente terminar, mais destaques, olha, fiz um programa, fiz um vídeo especial falando sobre a tributação, tributar em fundo imobiliário. Então fiz uma análise lá bem completa, vou aproveitar aqui para fazer um comentário, que é o seguinte, então deixa eu entrar aqui. Fiz uma análise bem completa, e no começo eu falei assim, bom, o que vai acontecer com o estoque? Se vier a ser tributado, hein? Nada de pânico, ainda não tem nada certo. Mas um dia vai ser, daqui um mês, um ano, 10 anos, um dia isso vai ser. Bom, o que vai acontecer? Eu falei logo no começo, olha, o estoque, quem já tem fundo imobiliário vai ver suas cotas desvalorizarem e a sua rentabilidade diminuir. Mas isso eu falei rapidamente no começo e depois eu desenvolvo o vídeo todo falando dali para frente o que seria o ajuste e como eu acho que isso não vai impactar muito a indústria. Bom, algumas pessoas me escreveram, mandaram comentários e inclusive o Alex Strum teve o cuidado de me escrever um e-mail aqui falando, olha, você esqueceu de considerar, por exemplo, o caso de um aposentado que amealhou fundos imobiliários durante um bom período da vida dele, conta com isso, né, para sua aposentadoria. Bom, ele não vai ter, porque assistindo o vídeo você vai perceber que quem continuar comprando ao longo do tempo vai amenizar bem esse impacto. Mas imagina alguém que já comprou tudo que tinha que comprar porque já é aposentado e não vai reinvestir em mais rendimentos porque usa os rendimentos. Esse aí só vai apanhar, só vai ter impacto. Sim, de fato, e isso é indesejável, mas uma coisa que eu falo bastante lá no vídeo é a questão do micro contra o macro, entendeu? Para algumas pessoas isso vai ser só ruim, para outras pessoas isso vai ser ruim e vai ter uma compensação no futuro. Compensação não, mas vai ter como amenizar isso no futuro, né? E o que acontece é que o mercado, as decisões não são micro, as decisões são macro. O que a gente pode falar também em relação a isso, talvez eu não tenha especificado no vídeo, porque também não tem nada de concreto em relação à proposta, é que no passado, por exemplo, em 2015, quando propuseram isso, tinha lá uma condição de que o que já existia não seria tributado. Então, os fundos que já existiam, desde que não fizessem novas emissões, não seriam tributados. É possível que venha isso numa nova proposição essa possibilidade de tributação. E aí eu vejo isso com 2 olhos, com dois pensamentos diferentes. Pensando no próprio caso específico aqui do Alex e de tantos outros, meu pai mesmo tem uma situação igual, já é aposentado, tem boa parte da renda dele
complementada por rendimento de fundo imobiliário. Então, tantas pessoas das quais eu compreendo perfeitamente esse efeito que é danoso, não seriam, então, impactados, porque o que já existe, então, o que rolou até hoje não vai ter tributação, só daqui para frente. É uma boa solução para este público, só acho que, no geral, para a indústria como um todo, não é a melhor solução, porque daí você passa a ter, tipo poupança antiga, poupança nova, duas classes diferentes de fundo, fica mais confuso, mas enfim, quando se trata de tributação, tudo é confuso nesse país, inclusive no mercado financeiro. Se for para beneficiar uma parte muito relevante dos investidores, que assim seja. Mas o que eu tenho dó dessa regra é pensar, imagina um fundo tipo o Kinea, o KNRI, quase 4 bilhões de patrimônio, que demorou 10 anos para chegar lá. E fundo, eu sempre falo, fundo tem que ser grande, tem que ser diversificado e tal. Bom, 10 anos trabalhando para um fundo chegar a 4 bilhões. E aí, a partir dessa regra, fica numa situação em que não pode crescer mais. Porque se crescer, vai deixar de ser isento e passa a ser tributado. Putz, então começa tudo do zero. Óbvio, vai fazer o Kinea 2 amanhã e começa do zero um Kinea tributado. Tá bom, mas ele não começa com 4 bilhões e você não chega em 4 bi da noite pro dia. Então eu acho uma pena interromper o crescimento da indústria. Eu estou falando do Kinea que tem 4 bi, mas já tem um monte de fundo com 1 bi e meio, 2 bi, 3 bi. E isso é importante, é isso que vai fazer a nossa indústria virar de página e se tornar cada vez mais desenvolvida, mais relevante, né? E aí tem uma interrupção nessa história por causa da questão da tributação e tem que começar tudo de novo. O lado bom seria não ter esses efeitos personificados, né, esses efeitos micro, como no caso do Alex e tantas outras pessoas. Mas já falei de mais tributação, quer entender? Assista, porque eu não falei tudo não. Assista o vídeo que eu publiquei aqui sobre uma análise sobre efeitos de uma tributação, que ó, sem alarde, porque ela ainda não existe. E também entrevistei novamente o professor Dr. João da Rocha Lima Júnior. Esse é professor, se você me chama de professor, imagina esse aí, esse é demais. Assista porque ele sempre dá assim, opiniões muito contundentes, muito inteligentes, enfim, é muita experiência, muito conhecimento, sou assim um fãzaço dele. E sobre tributação, eu perguntei para ele também, e a resposta dele foi diferente da minha. Assim, você vai assistir o vídeo que eu gravei, a minha opinião é, olha, o mercado segue apesar disso. A opinião dele não, ele fala, não, se tributar vai ser péssimo para o mercado, pode até inviabilizar o mercado. Respeito, discordo, mas é importante que você ouça a opinião do professor. Mas a gente não falou só disso. Aliás, o principal motivo da entrevista foi ele apresentar uma atualização daquele trabalho, fazendo uma projeção da retomada dos fundos de tijolo, e ele mostra em dois cenários, lá curva em V e curva em U, quando que a gente deveria retomar patamares pré-crise. Em 2021, quando que a gente chega? Óbvio que uma situação chega antes, numa outra chega depois. E também falou sobre, então, fundos de escritório, de galpões e de shopping. Ele acha que alguns desses setores estão caros e outros baratos. Mas aí eu vou fazer mistério, assista e veja o próprio professor falando isso. Bom, para terminar, quero dizer que eu estou adorando fazer os fatos relevantes. Agradeço muito os seus comentários e a sua fidelidade em assistir. Mas semana que vem não vai. Bom, compartilha esse vídeo, hein? Mas semana que vem não vai ter, porque eu vou tirar uns diazinhos de férias com a família. Preciso descansar um pouco, preciso sair um pouquinho de casa com todo cuidado, com todos os protocolos, mas a gente vai tirar uns diazinhos. Então, na próxima sexta-feira, não tem programa Fundos Imobiliários no InfoMoney e também no próximo final de semana não vai ter o vídeo dos fatos relevantes. Mas depois a gente volta energizado e toca a vida. Compartilhe esse vídeo com pessoas que vão também poder ser bem impactadas com os fatos relevantes. Me encontre por aí nas redes sociais e muito obrigado por mais essa companhia. Um ótimo final de fim de semana para você e um grande abraço. Nos vemos em breve.